Facicani, Sormani e André. Quem será o técnico do Corinthians? Notícias da Argentina, Ramon Dias. Jura que vai. Tá na lista, No tá na va pole. a barrar 2.0. É a nova série. Porque teve a série no Vasco, não vai barrar. Não barrou. Vai cair. Agora tem a segunda temporada, não vai barrar 2.0. Mas é sério que o Ramon Dias está sendo cogitado? É sério. É sério. É sério. Existe no Corinthians uma preferência pelo Carille, que é um cara que está empregado, no Santos. Então é uma negociação mas mais empregado difícil. também, mas não. E não tá tem, cheio de não gente tem que contrata técnico empregado. Não, é claro vamos que ele criar também não dificuldade, é. não existe. Não é uma coisa assim que. Ele estava empregado e veio pro Santos? Não é. Ele estava empregado, ele trabalhava no Vevaren. O Santos foi lá e contratou. O Corinthians pode perfeitamente contratar o Carille. No V o quê? Vevaren, ele estava trabalhando lá Lá no Japão. e foi contratado. Esse time, Vevaren. Varen, não é tá. Vara. Fala. esse time acabou rebaixado, né, na seleção, no campeonato japonês, inclusive, não, já sem o Carille, mas esse time cai para a segunda divisão. Não vou dizer que isso serve de alerta, porque o Carille é um cara tricampeão paulista em 2017, Campeão brasileiro. campeão brasileiro em 2017. Enfim, tem lá a sua função. E nesse momento do Corinthians arrumar a casa, arrumar a defesa, acho que seria bastante importante, exatamente o que o Corinthians precisa, mas vejo que é um nome distante hoje em relação ao ex-técnico do Vasco. O que você sabe de Carille, Sorbani? A informação que eu tenho é que ele não sai. Mas não sai até sexta-feira. Porque sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, o Santos vai jogar contra o Ceará em Fortaleza. Jogo difícil. Tá? E o Santos embarca hoje pra Fortaleza. E vai de avião, viu, Patati? Não precisa ficar Não precisa preocupado. ficar triste. Não vai pegar São Geraldo. Não. Nem Itapemirim. Demora. Então, não vai liberar. Quem que vai dirigir o Santos se ele for embora? O presuntinho? Não dá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É por isso que não pode ter esses caras lá dentro. Porque quando dá uma dor de barriga no técnico, quem que você vai colocar? O presuntinho. Que foi o técnico do rebaixamento. Presuntinho é ótimo. Entendeu? É o fim do O mundo. presuntismo não é. Tem adeptos no Santos? Não. Até deve ser o Marcelo Teixeira, né? O leitor número 1 do livro dele, né? Entendeu? E o Galo. Futebol, e o Galo, exatamente. O Galo, né? E o Galo. Entendeu? A esperança do Santos é que a chegada desse Brax aí, as coisas eles vão limpar lá o que precisa ser limpado. Mas dizem que não sai até sexta-feira. Por quê? Porque o Santos joga na sexta-feira, depois ele vai jogar só na outra segunda-feira. Tá, tem 9, 10 dias. 10 dias. Aí dá tempo. Tá? E aí daria para contratar um novo treinador. Então, nesse momento, o Santos não conversa com o Corinthians. Informação que eu tenho. Só sai se o Corinthians chegar lá e, pumba, 2,5 milhões é a multa do Carille. Se pagar essa multa, acho que o Carille gostaria muito de voltar ao Corinthians, porque é a casa dele, lá ele se fez e foi muito feliz, né? A informação que se tem é que ele gostaria de voltar nesse momento, porque ele tá muito pressionado no Santos. Tá muito pressionado. E a torcida tá, aqui com ele, a mídia santista também. Quem não torce pro Santos e é da mídia não tem muito conhecimento, acha que a campanha é boa, porque olha só a tabela de classificação e não vê os jogos. Mas precisa ver os jogos, né? E a torcida tá enfurecida com ele também. Então, até sexta-feira não sai. Porque é melhor ter ele dirigindo o time do que o presuntinho. Se até sexta-feira não sai, o Corinthians vai precisar de um técnico antes disso. Então, mas o Corinthians não vai ficar esperando o jogo de O sexta-feira. Corinthians vai jogar contra o Vitória na quinta-feira. Quinta-feira. Tá, beleza. Em Itaquera. Tá, e mesmo que ele contrate outro treinador... Só vai começar a trabalhar na outra rodada. Exatamente. Então dá pra esperar. Dá pra esperar o Carille na sexta-feira. Porque o próximo jogo do Corinthians contra quem que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Depois Vai, do Miquelete, Vitória? você tem que saber de cabeça Depois do jogo isso. do Vitória, você diz? É. Não, isso aí eu sei. Quem não sabe? Tabela, tá Quem na não minha sabe, cabeça aqui. É quase como uma fotografia, essa tabela, Vamos lá, na minha processa cabeça. aí, que você tá com a tabela. É contra o Vasco o jogo. Contra o Vasco. Não é contra o Vasco, é contra o Vasco, São Januário. Não. Eu acho que é contra o Vasco, mas talvez não seja. Não, senhor. Fala, Miquelete, diabo! O Corinthians vai jogar Cruzeiro, contra o... Cruzeiro, me lembrei. Contra o Cruzeiro em Belo Horizonte no domingo. Depois No é o domingo. Vasco na quarta-feira. No domingo. Que não é Então, difícil perder. Que também Domingo agora já. Então joga quinta e domingo. Joga quinta e domingo. O Santos vai jogar na sexta e depois só na outra segunda-feira. Então a informação que eu tenho é essa. Agora, muita gente tá falando do Ramon Dias. Sim. Tá? Que ele pode ser contratado. Ele, quando tava no Vasco, perdão, ele pediu a contratação do Garro. Ele pediu pro Vasco a contratação do Garro. E
Tá difícil. Parece que deu uma embaçada na negociação do Corinthians com o Atlético envolvendo o Fausto Vera. Dizem que pode ser até por conta dele. Cara, eu E vou outra dizer um coisa, negócio. Flavinho, desculpa. Fala. Ele conhece bem o mercado sul-americano. Mais do que o Carille. E muita gente acha que o Corinthians tem que atacar nesse momento o mercado sul-americano. Jogadores estrangeiros. Mas o Corinthians já tem Fausto Vera, tem o Garro, tem o Félix Torres, tem o Palácios, o Romero. Entendeu? O Palácios não tá jogando, ok, beleza. Não faz parte do roster do Corinthians. Facicani, Entendeu? o Ramon Dias é um técnico que, se vier, não, com todo o respeito à figura dele, Ele tem caspa? grande, não tava chovendo. É um grande nome da história do futebol argentino. Não, claro. Nos anos Aí, 90 gente ele era o É. Gadiardo da nossa América do Foi Sul. campeão, né, da Libertadores? Mas a última passagem dele pelo futebol brasileiro, no Vasco, não foi das mais Não. alvissareiras, Ele né? evitou o rebaixamento do Vasco e por conta disso o torcedor do Vasco tem muito É carinho com grato. ele. E ele é muito empolgado, ele veste muito a camisa do time, né? Sim, É coisa de argentino mesmo e tal. Mas eu tenho a sensação, sinceramente, eu tô sendo muito sincero, que se vier aquele famoso técnico que já chega demitido. Porque eu não vejo no Ramon Dias força para pegar esse Corinthians do jeito que tá e levar para e puxar porque assim, tirar né? debaixo da piscina. Assim. Não vou falar do tamanho do Vasco, tá? Mas o período dos últimos tempos do Vasco é muito mais um Vasco em frangalhos e muito mais convivendo e acostumado às zonas do rebaixamento, né? Até com rebaixamentos, do que uma equipe que nadava de braçada ou então que passava ilesa a essa situação, né? Então, é um elenco que quando a gente fala que De quem você tá falando do Vasco? do Vasco tá mais acostumado a tentar escapar, ele é mais cascudo a escapar em rebaixamento. Diferente do Santos, que quando entrou nessa zona do rebaixamento, caiu porque o time nunca vivenciou essa história. Nunca se acostumou a ter de jogar contra essa pressão. E esse elenco do Corinthians? Também não. Apesar do ano passado, mas ainda assim tem muitos jogadores que... Muitos foram embora, inclusive. né, muitos foram embora. Alguns que chegaram são atletas que atuaram em equipes intermediárias, que nunca passaram por esse tipo de pressão, né? É um ineditismo o Corinthians estar nesse período de limbo, né? Então é muito mais difícil você recuperar o psicológico de um elenco que não sabe como sair dessa pressão porque nunca conviveu com ela, do que o elenco do Vasco, que nos últimos 3 anos é praticamente o mesmo elenco, e nos últimos 3 anos o Vasco tá brigando Tudo bem, contra- mas em contra o rebaixamento. compensação, você pode chamar Entendeu? um técnico que também aprendeu a lidar Claro, com isso. lógico, não tenha dúvida. Pode ajudar. Mas só Bombeiro, que né? você tem cenários diferentes. Com todo o respeito ao Vasco. Uma coisa é o Vasco, outra coisa é o Corinthians. O peso é maior. A mídia é maior. A pressão, ela é grande. Grande. Não tô diminuindo o Vasco. Eu tô querendo dizer que o Corinthians tá num degrau acima midiático. Eu também fiquei com essa sensação. Não. Transformou vocês o Vasco conhecem. não tá, na luz. Não, entendeu? Então, assim, é um outro cenário. O Fascicani fala bastante isso, né? Que é técnicos que têm estofo para aguentar a pressão de um cargo como o Corinthians. O Corinthians não vivia essa situação desde o rebaixamento. É a pior pontuação desde o rebaixamento. É a pior campanha Pior do Corinthians. campanha, 13 rodadas. desde 1910. O ano passado Desde- ele bateu e saiu. Pum, Exato. né? E Agora aí- ele tá afundado. E aí vem a preocupação de time grande. Quando se encontra nessa situação, realmente tem muita dificuldade para sair. E lamento lembrar aqui, mas vocês acreditam que Donelli, Maná, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo são piores que Felipe, Betão, Zelão e Fábio Ferreira? Não. Eu acredito que Não. a situação também piorou como um todo para o Corinthians, relembrando o time de agora e o time que caiu. Então, há um senso de urgência no Parque São Jorge, assim, a gente precisa livrar esse time do rebaixamento e é agora, porque depois fica bastante complicado, realmente.